Ontem nós encontrar, eu procuro como vai. Eu recebi seu recado, seja positiva, desejo, você zangou comigo, me desculpa. Aquela nossa amizade, de que jeito vai ficar? Então, e como que estão as coisas por aí, Ailton? Tudo bem? Ó, bom dia para vocês todos, a comunidade que estiver aí nos acompanhando. Eu não sei mais discernir quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem, porque nós estamos vivendo um tempo onde tudo acontece de uma maneira tão atropelada que a gente precisa ficar atento a tudo. Você pensa que não vai chover, despenca uma tempestade, cai pedra de granizo, assusta todo mundo. Algumas regiões do nosso país que ficaram muito tempo sem desastre ambiental, agora eles ficam submersos em chuvas durante semanas. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e os rios na Amazônia estão secando. Imagina, eu nunca pensei que eu fosse ver o Rio Solimões com bancos de areia em extensão assim, ó, de quilômetros de banco de areia. Aquele rio é o lugar onde o povo ticuna, na sua história de origem, foi pescado. As duas primeiras pessoas do povo ticuna, um se chama Joí e o outro se chama Ipi. Eles são dois gêmeos originários que deram início a toda a existência da humanidade ticuna, aquele povo que vive no Rio Solimões, na fronteira lá com a Colômbia. Pois bem, quando eu conheci os parentes ticuna, eles contaram para mim que eles tinham sido pescados no rio. Eles chamam aquele rio de Évaré. Évaré, Évaré, Évaré. A Joana canta essas cantigas do Évaré. Quando ela canta as cantigas do Évaré, ela está cantando as cantigas de um lugar tão magnífico, tão maravilhoso, é como se fosse o Jardim do Éden, o lugar onde tudo começou, um paraíso. É o Évaré. São aquelas águas e floresta. É o conjunto de água e floresta que cria um mundo Mangutá, o mundo dos ticuna. Eu escutava meus parentes contando essa história, eu achava tão lindo que eles ainda estivessem vivendo nesse paraíso, mas esse paraíso está se desmanchando agora com a seca na Amazônia. Os rios da Amazônia, é inimaginável, os rios da Amazônia estão secando. Se alguém dissesse isso há 50 anos atrás, até os cientistas iam falar: ah, não, esse cara é doido. Mas agora nós estamos diante de uma situação em que os ribeirinhos estão tendo que ser socorridos com fardos de água levados de fora para eles. E você me fez uma pergunta tão gentil: como vocês estão aí? E eu despejei um pântano de eventos ecológicos, ambientais, socioambientais, só aqui, próximo de nós, né? Nesse país. A gente nem foi olhar para outras bandas. Sim. Ó, às vezes, amiga, às vezes eu penso que a única maneira da gente se preservar com essa acidez toda seria ficar nos lugares onde as nossas famílias conseguirem permanecer um pouco isolados do resto do mundo, porque lá naquele lugar que a gente chama de resto do mundo, não tem nada para nós.
Ailton, esse projeto se chama o Mutirum, Memórias de Muitos Rios, e a gente tem falado muito lá dentro do projeto que está sendo um momento para nós, inclusive revendo uma fala sua, um momento de velar o corpo dos nossos rios, porque não tivemos esse momento, né? Esse projeto acontece numa comunidade ribeirinha chamada Barra do Bom Jardim, aqui em Chapada dos Guimarães, que foi atingida por uma usina hidrelétrica. É uma das comunidades, e a gente tem trabalhado com resgate, preservação e valorização das memórias dos povos que habitavam e continuam habitando esse lugar. Então, através dessas rodas de conversa, das atividades que a gente tem desenvolvido lá, como oficinas de teatro, de dança, música, musicalidade, a gente tem entrado muito em lugares como esse, de falar como a gente está se sentindo com relação a toda essa mudança que tem acontecido, a todas essas dores que ficaram guardadas, né? Então, houveram muitas falas nesse sentido que a gente, quando houve alagamento, nós não tivemos um momento para velar o corpo do nosso rio, e esse momento está acontecendo agora. Então, a seca também tem atingido muito a gente. Temos um lago enorme na beira da comunidade, né, que foi onde nossos rios foram alagados, mas o maior problema da comunidade é a falta de água. Então, tem um mar de água ali na frente, mas muitas vezes não tem água na torneira, não tem água para beber. Então, a gente está nesse barco também, assim, né, tentando se reunir. Inclusive, por isso eu quis muito que o povo, o meu povo, conhecesse você também. Então, muitas pessoas vão falar que te conheceram agora e se identificaram muito com suas histórias através dos vídeos que elas viram e se emocionaram com sua história. E para a gente se fortalecer, sabe, nesse lugar de querer ficar na nossa terra, querer permanecer, enfrentar as lutas que vêm mais fortes, mais unidos e com a nossa identidade, sabe? Sem ter que deixar de ser quem a gente é para ser engolido por esse mundo. Então, É, obrigado, obrigado de me contar como tem sido a circulação desse trabalho, desses afetos que vão sendo despertados por um gesto que nasce do nosso coração. E é o nosso coração e a nossa mente que cria os mundos. O mundo podia ser mesmo aquele jardim do Évare, né? Ele podia ser, mas é o nosso coração e a nossa mente que transtorna tudo ao nosso redor. Eu tenho pensado muito que a, a ideia do conhecimento, da ciência, do progresso, do desenvolvimento, essa ambição de engolir o mundo com a cabeça, ele afasta o nosso pensamento do nosso coração. Um cientista que eu gosto muito, apesar de ele habitar esse mundo da ciência, né, complexa, o Antônio Nobre, ele, num diálogo comigo e com outras pessoas do ciclo de estudos selvagens, ele disse que nós fomos induzidos a afastar o nosso coração do mundo das decisões e tomar as decisões só com a cabeça. E que nosso corpo se move por aí como veículo de carregar uma cabeça enorme, que não tem contato com o coração. Isso me fez pensar que, se a gente fortalecer o coração, o sentimento, a nossa cabeça, o pensamento, vai ficar mais próximo de alguma coisa que é o que nós chamamos de natureza.
Um passarinho, ele limpa a peninha do outro, ele canta de manhã, ele faz festa, ele se recolhe, ele faz esses movimentos todos. O que o passarinho faz? Ele cria um mundo de passarinho. Então, a gente precisa aprender a criar mundos de passarinho Sim, e maravilha. pôr a cabeça na altura do coração. Eu tenho pensado muito nos últimos meses, talvez, que a, a delicadeza da vida ela reside nesse caminho estreito que vai do coração à cabeça. As outras coisas lá de fora, elas impressionam a gente, mas elas não são importantes mesmo para a gente viver. É tão bom quando a gente encontra alguém de 80, 90 anos que se senta no terreiro, às vezes senta num pilão, num banquinho, no chão, pica seu fumo, faz o seu cigarrinho ou põe no cachimbo, medita, olha em volta, lê o mundo, ensina a fazer um remédio, uma comida, amarrar uma vassoura para varrer o quintal. Olha que mundo mais lindo. A gente precisa valorizar essas experiências no nosso cotidiano. Quer dizer, de manhã, de tarde, de noite. Ontem, eu tenho um menino que vai fazer 13 anos. Ontem ele voltou da escola cansado no final do dia. Aí eu pensei, vou preparar um banho para ele descansar. E fui no meu quintal aqui, ao lado, e fui olhar qual era a plantinha que ia dar um banho cheiroso para ele. As plantinhas mesmo já mostram para a gente quem é que está com essa disposição. E o banho descansou ele, fez ele dormir. Hoje de manhã cedinho ele já estava de pé para ir para a escola. Nós precisamos buscar a ajuda das plantas. Nós, humanos, a gente precisa buscar a ajuda das formigas, das plantas, dos bichinhos que a gente despreza e que todo mundo pisa em cima deles, senta fogo neles, bane eles dos seus quintais. A gente não imagina um mundo sem esses seres todos, só com a gente, só com humanos. Os humanos são insuportáveis. Ainda bem que tem muito bichinho pequeno no mundo. Sim, Eles que ajudam a gente. sim. Olhar para todas essas coisas, né? E lavar o nosso coração nas águas do rio, né? Lavar o nosso coração nas águas do rio. Eu tenho feito esse exercício de tirar mentalmente o meu coração e fazer essa lavagem nas águas dessas correntes que ainda correm na minha memória, sabe? Do Rio Jardim, do Rio Quilombo. Ailton, a gente fez uma proposta assim de gravar algumas coisas que o pessoal da comunidade tem para te falar. E aí, vamos ver Ah, se a nossa internet aguenta. A gente vai começar com um depoimento da Francisca Dias Lessa, que é atualmente a líder comunitária da Associação da Barra do Bom Jardim. A gente também fez uma roda de conversa com ela, e nessa roda de conversa maravilha. a gente tem um trechinho para te mostrar e umas imagens antigas da comunidade, de quando estava alagando. Quero ver. Na verdade, nessa semana, a gente já estava tenso, já preocupado com esse lago que ia subir, né? Com a água que ia subir. A água veio vindo. Por quê? Porque quem morava mais distante do lago, do rio,
Não tinha, não foi tão como nós que morava na beira da margem do rio. Por isso que a gente foi muito rápido, porque nós já morava na beira, né, na beira do rio, no encontro das duas águas. E eu me lembro que nós levantamos de manhã e falava, olha, pessoal, escutar muito urro de carro, descendo, subindo, porque era pé de serra, como é, né, aquela estrada nova, cavada de caminhão urrando, duro, e subindo e descendo. O pessoal está apurado, porque o lago está subindo, a água vai subir. A água vai subir. E aí, quando foi na parte da tarde, já vimos que da parte da manhã, o quilombo parou de correr. Porque os dois rios corriam. Mandava água para baixo. Parou. E isso, quando parou, para nós, já ficamos já... E eu morava perto de um brejo muito grande. Um brejo muito grande, que ia embora. A gente pescava muito nesse brejo. Não pegava peixe no quilombo, a gente ia lá no brejo e já pegava sardinha. Era baião, a gente chamava de baião. Pegava sardinha, pegava espiar o cagão. O que pegava, nós jogava na panela, né? Aí parou, ficou tudo mudo o rio. Não corria mais. E aí que parou, que já não corria mais, você já viu que já foi entrando para os matos. Ele já estava também pedindo socorro, ele estava agonizando já. Foi entrando para os matos, e aí a estrada que você passava, você no rio apanhar água, você já... E aí já parou de ir, porque você ia pegando aquele trigueirinho, você viu que já estava tudo alagado. Represaram as águas do rio, uma usina ali construíram, tantas coisas belas que existiam, debaixo das águas sumiram, cachoeiras e buritizais, animais que das águas fugiram, águas claras, correntes e flores de todas as cores nunca mais floriram. O progresso que tanto esperamos, pesquisado com tanta ciência, não consegue evitar que a morte faça parte da sobrevivência. Sem olhar estas belas... Então, a gente selecionou esse trechinho aí, que é uma fala da Francisca, e algumas imagens desse alagamento. Tem aí um trecho de uma música que meu pai fez também, durante esse processo de luto dele, seu Tião Ferreira, e apresentar um pouco, assim, para você, desse universo, dessas pessoas. Obrigado. E é claro que eu fiquei com meu coração apertado, vendo as lavadeiras na beira do rio, ouvindo essa canção, falando de como que do desaparecimento daquilo que a gente sabe que tece o nosso cotidiano, o lugar onde pesca, o lugar onde faz o plantio das coisas que a gente come, e todas essas pequenas coisas que constituem a nossa base da sobrevivência de povos que não foram ainda capturados pela indústria de comida, pela indústria do que se come, do que se bebe, pela indústria de um modo de viver artificial que a gente evitou até agora. A gente chegou no século XXI, né? Eu acho, inclusive, muito emblemático que aqui no nosso país a gente tenha instituído uma categoria de comunidades que a gente chama de comunidades tradicionais. Vamos refletir o que é comunidades tradicionais. A palavra parece que é uma palavra generosa, parece que anuncia uma coisa boa. Comunidades tradicionais. Ali dentro estão os quilombolas, as quebradeiras de coco, os ribeirinhos, os seringueiros,
os pescadores que vivem nessas brenhas e que não estão ainda ligados com indústria, nem com mercado de nada. Essa gente é chamada de comunidades tradicionais junto com os indígenas. Se a gente pensar bem, onde é que fica essas humanidades tradicionais, nós estamos ficando na beirada do mundo, bem na beiradinha. E parece que esse mundo quer jogar a gente para fora. Esse mundo da indústria de alimento, de remédio, de modos de habitar. E as cidades estão cada vez mais amontoadas, crescendo, crescendo. As cidades não param de crescer. Mas elas não crescem sobre si mesmas. Elas crescem em cima dos nossos territórios. Quem sabe os nossos rios estão se escondendo por causa da violência com que extraem dele tudo. Irrigam uma agricultura ostensiva, agressiva, e assim como constroem barragens, todo tipo de equipamento que extrai da água do rio, suprimentos que hoje eles chamam de energia. Ora, se eles estão extraindo energia do corpo do rio, eles vão deixar aquele corpo doente. É óbvio. Se ficarem tirando, fazendo transfusão, tirando meu sangue toda hora, eu vou acabar morrendo. Então, tem uma atitude, tem um comportamento humano que está causando o sofrimento do rio e de tudo que está vivo ao nosso redor. E a gente precisa ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse lugar das escolhas do que a gente come, do que a gente veste, como que a gente habita. Porque se a gente estiver habitando as mesmas modalidades que uma cidade como Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, qualquer cidade, gente. Cidade não tem essa de grande e pequena. A cidade é uma ferida na terra. Não importa o tamanho dela. E ela consome muita energia. Para você manter uma cidade, você tem que construir as hidrelétricas. Ou então tem que construir as outras usinas, que vai ser a carvão, queimar lenha. E às vezes, olhar esse rastro que nós estamos largando na terra, dá vergonha, né? Pedir para os nossos rios que se escondam do bullying que estão sofrendo é alguma coisa impensável, porque a gente não sabe viver sem eles. Mas eles estão fugindo. A 500 metros daqui da janela de onde eu estou falando, passa o corpo do rio, do Atu, ou Atu Miareré. Ou Atu Miareré. Então, o Atu, ele sofreu um ataque tão brutal que ele virou uma lama mineral, um chorume da mineração. Com o tempo, vai fazer 8 anos, chovendo, ventando, resfriando, ele ganhou um aspecto de espelho d'água. É igual quando você olha uma lagoa, que já está meio batida, mas ela ainda tem um espelho d'água. Ela não foi invadida ainda por algas, líquens, ela não virou um pântano. Mas você sabe que ela não é uma água viva. Ela já está batidinha, sofrendo. Não tem nenhum organismo vivo em 600 quilômetros desse rio doce. As empresas, o governo, eles ficam soltando milhões de alevinos, milhões de peixinhos, mínimos peixinhos, para ver se eles conseguem se adaptar àquela água doente e voltar a ter peixe.
Eu escutei que aí, até a lagoa onde vocês podiam pegar alguns peixinhos, também foi embora, foi alagada, né? Virou um lago. Provavelmente um lago para produzir energia elétrica. Essa fissura que o Brasil passou nos últimos 30, 40 anos, da gente ser o país das hidrelétricas, fez Belo Monte, Tucuruí, fez as hidrelétricas de Rondônia. Agora, você imagina, o Rio Madeira está seco. É o rio que eles fizeram uma hidrelétrica que custou, sei lá, 11 bilhões de reais para construir um monstro. E agora não tem água. Belo Monte também vai ficar sem água. Aquelas turbinas milionárias que eles enfiaram lá, aquilo tudo vai enferrujar, vai estragar. Quer dizer, tanto faz. A gente estraga a vida da mesma maneira que comem as montanhas, cortam as montanhas, despacham as nossas montanhas para qualquer outro lugar do mundo. Ultimamente, quando eu estou irritado, eu falo que estão mandando as nossas montanhas para a China. Eu nem olho o endereço, porque o navio leva embora, atravessa o mar, vai embora. E são pedaços da vida, do paraíso, que a gente pode habitar, sendo comido numa constância tão grande que é capaz que os nossos netos tenham que recorrer a essas gravações nossas, a essas imagens, para eles olharem e falar: olha onde os nossos avós, nossos pais podiam pescar, podiam tomar banho, podiam brincar na água. E minha filha Noah, que está agora com 20 anos, quando ela tinha 5, 6 anos, ela brincava na laje desse rio, junto com os priminhos dela, de escorregar e cair dentro do poço grande da água. Era uma festa. A gente ainda tem imagens dessa infância feliz brincando no rio. Mas agora, ela não pode botar nem a mão dentro daquele rio, nem a mão. Porque se ela botar a mão dentro daquela água, é provável que dê uma irritação na pele. Porque aquela água está cheia de lítio, de iodo, de mercúrio. Eu costumo dizer que a tabela periódica inteira está enfiada dentro da bacia do Rio Doce. Ó, você sabe que eu gosto de contar história. Isso é muito... Se você me deixar falando, eu vou falar até cansar aqui. Eu vou ouvir, a gente vai ouvir até Vixe Maria. Isso parece muito um dos depoimentos que a gente tem de 23 anos atrás, da dona Nena, que é a mãe da menina que me ensinou a mergulhar no rio, a Marcilene. A gente estudava juntas na escolinha, e a dona Nena fala que agora a gente estava ali envolto numa água podre, onde nem as crianças podiam mais tomar banho, né? Porque no período que alagou, eles alagaram o rio inteiro, alagaram com tudo dentro, né? Então a mata agonizou, a gente viu tudo isso, e também sentimos aquele cheiro da podridão, né? De tudo se decompondo. A gente não podia entrar na água para brincar conforme a gente fazia antes. E ela conta isso para a gente com um choro, assim, que me emociona muito. Inclusive, a gente tem esse trechinho aqui, podemos te mostrar também. É uma imagem bem antiga, de 23 anos atrás. Dessas imagens aí que a senhora acabou de assistir, o que a senhora sentiu? A gente sente muita falta da natureza, né? Que ficou tudo dentro da água. Hoje a gente não vê mais. Hoje ficou tudo destruído. Onde nossas filhas tomavam banho.
tomava banho descansado, distraindo sempre com os amigos. Hoje não pode fazer mais isso. Muita natureza que a gente via, hoje não vê mais. Ficamos aqui cerradão seco, que não tem nada. Sempre a gente contentar o que está por fazer, né? Sempre fim de semana, as crianças reuniam com as crianças, dos amigos, para tomar banho. Hoje não pode fazer mais isso. Porque hoje nós estamos arredados em água podre, em água fedida. Nossos filhos não podem nem banhar nessa água. Porque se banhar é arriscar pegar uma doença contaminada. Tanta natureza que tinha em volta de nós, que nós sempre olhávamos, hoje não pode mais olhar, porque hoje está tudo destruído. Na verdade, que hoje nós temos muita coisa que nós não adquiria lá, como a luz, como a luz minha mãe não tinha. As coisas assim, energia nós não podíamos usar, hoje nós temos, mas também muitas coisas também que nós gostávamos de divertir, assim, hoje nós não divertimos mais nada, porque não tem. Então, eu não gosto de perguntar nada para dar, não. Porque eu também fiquei muito emocionada, porque eu também já passei por isso, né? Então, muito obrigada. Obrigada, você também. A gente Oz, quantos anos faz que você gravou essa conversa? Foi em 2001. A pessoa que está entrevistando é a Natalina. São pessoas da própria comunidade que entrevistaram os moradores. Então, nós apresentamos vídeos das casas delas antes. Eu tinha 12 anos nessa época. Meu pai que conduzia assim, a gente, enfim, estava nessa luta, né? Sempre. Então, como que vocês têm água agora? Como que esse lugar ficou com água? Tem água? Ainda tem água para beber, água para banhar, ou está tendo que ser suprido com água de fora? Então, esse lugar atualmente, a água para beber, ela vem de poços artesianos. A empresa, que é Furnas, deixou 3 poços artesianos na comunidade. O pessoal fala que hoje só 2 funcionam com água para beber. A água do lago hoje já é possível tomar banho nela e algumas pessoas usam para irrigar também suas roças, né? Pessoas que ainda têm roça ali na região. Um dos problemas maiores é que, com a especulação imobiliária por conta do lago, aumentou muito o número de casas na região, mansões, condomínios, essas coisas, e a água que é do poço artesiano não consegue alcançar os moradores antigos e os novos. Além do que a única serra que tem na região, que é a Serra do Pingador, é uma serra que chama Pingador, porque ela pingava, era uma caixa de água, assim como o Morro do Cambambe, mas em cima dela, há mais de 23 anos, também a gente tem um vídeo de uma denúncia que fizemos, um fazendeiro cria gado em cima dela, e atualmente, na semana passada, também recebemos uma denúncia de que estão cercando as beiradas dela, que é a única área onde ainda tem algumas nascentes de onde algumas pessoas pegam água para beber, né, por gravidade, e eles estão cercando para soltar gado, uma pessoa está cercando, então a gente está denunciando isso tudo, ainda que com muito medo, porque a gente ouve muito falar ameaças, né? Mas é uma situação bem complicada essa, assim, te colocando a par de como que está tudo relacionado à água. As nascentes dos rios Jardim e Rio Quilombo, que sobraram, elas estão secando, como você falou, a gente extrai a energia do rio e eu acho que ele também, enfim, ele definha. A gente imagina essa dança do rio que corre sendo ali
parada no meio, que motivo que tem para continuar a correr? E a gente vê a cada ano mais essas nascentes secando. Durante muito tempo, nós fomos ensinados que a Terra é sem fim, que a gente pode extrair dela infinitamente tudo. Esse erro, ele foi o erro da educação. Você deve lembrar que quando você foi alfabetizada, quando você foi na escola, o mundo que a educação te apresentava era um mundo em expansão. Parecia que o mundo não parava de se expandir. Ele estava escondendo uma outra verdade, que o mundo, na verdade, estava desaparecendo. Então, nós precisamos repensá-las. Isso que a gente chama de educação escolar. Esse letramento, essa ideia de que todo mundo tem que aprender a ler, escrever, essa fúria civilizatória que, a cada época, ela ganha um novo contorno. Agora, por exemplo, aqui no nosso país, nós estamos vivendo um momento breve de calmaria diante de uma ameaça violenta de 4 anos, atacando, botando fogo e quebrando tudo. Agora, por um breve período, a gente tem um governo que está, de novo, retomando a agenda da educação. E eu tenho visto com preocupação que o principal anúncio é acabar com o analfabetismo. É como se estivessem querendo acabar também com as últimas memórias vivas de um mundo possível de mergulhar, pescar, comer, beber, se alegrar. Nós estamos sendo educados para um mundo artificial, onde nem os rios têm mais lugar. Essa educação eu não quero. Essa experiência escolar eu não quero oferecer ela para os meus filhos, nem para a minha comunidade. Aqui na nossa aldeia, aqui na aldeia Krenak, tem uma escola central. E depois tem mais umas 5, 6 salas de aula espalhadas em outros núcleos aqui dentro. O que se ensina nessas nossas escolas é o mesmo que estão ensinando lá fora. Que a gente pode viver sem a terra. Essa abstração perigosa. Eu estou falando de educação escolar, porque ela substitui a aprendizagem que a gente podia ter com as nossas ensinamentos por uma outra lógica, uma outra leitura do mundo, onde ela é feita principalmente nos livros. É como se esse objeto pudesse mediar a nossa relação com a vida. É um engano. Isso aqui não substitui a experiência de pisar no chão. E a gente precisa despertar para essa possibilidade de questionar a ideia da escolaridade, da educação. Eu tenho
falado em alguns lugares, e as pessoas sempre se surpreendem quando eu digo que eu sou uma pessoa que persevera no caminho da oralidade. Eu quero continuar sendo capaz de contar histórias que nos anima à vida. E que eu não passei pela experiência da escolarização que é prevista para todo mundo. Eu escapei. Aí, às vezes, eu falo, graças a Deus que eu escapei. Eu faço parte daquela reserva mínima de pessoas ignorantes que querem continuar tendo memória, criando mundos, pensando mundos possíveis, e que não está admirado com nenhuma outra experiência civilizatória. Inclusive porque a tal da experiência civilizatória está mostrando para a gente tanta coisa que não se aproveita. A gente tem falado bastante sobre isso na comunidade também, inclusive te apresentando, né? É muito interessante como as pessoas se identificam com você. Tem até a próxima pergunta da Francisca. Ela fala sobre isso, sobre a língua que você fala ser a língua que ela fala também, essa língua que lê o mundo. Vai entrar já já a pergunta dela. Meu nome é Francisca Dias, sou da comunidade Barra do Bom Jardim, é a minha comunidade. Eu conheci a sua história através da professora Osh, um projeto lindo que ela está fazendo, e através dela eu vim conhecer seu trabalho lindo, pouco que eu assisti, porque aqui na nossa comunidade a internet aqui é bem ruim mesmo, então não deu para ver, né, passo a passo, acompanhar, né, a sua trajetória, os seus vídeos. Mas o pouco que eu pude ver, eu me identifiquei muito. A minha pergunta é, qual foi a sua dificuldade? Qual foi o motivo que fez você sair da sua origem, lutar pelo seu povo, buscar, eu acredito que seja melhoria, né, o direito, ser reconhecido o direito do seu povo. O que fez você fazer esse trabalho que você fez, e qual foi a necessidade, as suas dificuldades nessa vida, nessa luta que você faz, o que eu pude ver, né, e na qual eu me identifiquei bastante. Tudo bem? É um prazer poder estar falando com você. Gostaria muito que você estivesse aqui para a gente olhar no olho, né? Falar a mesma língua, porque isso eu achei muito bonito, né? É bem real, né? Falar a minha língua, a língua do meu povo aqui também, da minha comunidade. Nós identificamos muito, apesar de não poder ver, né, bem todos os vídeos, por causa, como eu já disse, da nossa internet, que é bem ruim mesmo. Mas o pouco que eu e a minha comunidade viu, a gente gostou muito e estamos gratos por isso. Muito obrigada, e foi um prazer poder conhecer o seu trabalho através da professora Osh, conhecer esse lindo trabalho, a luta pelo povo, pelo seu povo, que a gente aqui na minha comunidade, eu também sou uma mulher, sou trabalhadora rural, sou ribeirinha, nasci e criei aqui. E eu tenho um sonho que é parecido, lutar pelo meu povo, lutar para que os nossos direitos seja pelos direitos do meu povo. A nossa necessidade, a necessidade do meu povo é parecido, sabe? Eu entendi e deu para perceber que a gente fala a mesma língua. Que lindo! Que lindo! Eu estou emocionado, Francisca, com essa comunicação tão
poética, sensível, que se estabelece entre pessoas que ainda guardam a memória de tempos onde o que importava mesmo era o bem comum, é o compartilhamento, compartilhar. Quando eu era rapazinho, eu vi os meus mais velhos sendo expulsos dos lugares onde eles viviam por eventos como derrubada da mata, os caminhões chegando, a estrada de ferro, as usinas hidrelétricas, foi estrangulando o nosso território e nós tivemos que escapar daqueles lugares onde a coisa estava mais violenta. Eu despertei cedo no meu coração que eu podia fazer alguma diferença com o que eu já tinha recebido dos nossos avós, dos nossos mais velhos, desses coletivos que a gente se alimentou na infância. E comecei espontaneamente a falar as coisas que eu via. E me surpreendia quando as pessoas se admiravam, dizendo: olha, mas que interessante que você está observando isso. E eu achava tão natural reclamar que o rio estava cheio de areia, de lama e restos, e que as madeireiras serravam as árvores e jogavam o resto na beira da água, e aquilo apodrecia e a água começava a ficar cheia de mosquito, cheio de coisas que não eram saudáveis. A água ia virando um estragão, um pântano. Tudo isso, eu verbalizava isso desde cedo. E parece que as pessoas falavam: ah, não, calma, daqui a pouco isso muda. Acontece que só piorou. E eu fui crescendo, 17, 15 anos, 20 anos, e eu fui fazendo um movimento de reparação daquilo que eu via no caminho. Reparar. Reparar no sentido de recuperar, restaurar, né? Reparando aquelas coisas. E não só observando, mas interferindo também, assim como você faz aí, Francisca, com a sua comunidade, buscando valorizar o que nós temos, diminuindo a nossa curiosidade com o que está longe da gente. É um estado de contentamento com a vida, né? É aquela ideia de que o pouco, quando ele é percebido com sinceridade, ele é muito, ele é suficiente. A gente não precisa de tanta coisa assim para que uma família, uma comunidade compartilhe uma roça, um riacho, uma cachoeira, um lugar onde um moinho pode funcionar, pode preparar coisas boas. Isso é prosperidade também, é um tipo de prosperidade fora do mercado, né, das mercadorias todas. Eu fui aprendendo isso, fui caminhando, e hoje, quando alguém me pergunta qual a dificuldade que você teve para percorrer esse caminho, eu acho que eu só tenho gratidão. As dificuldades, elas ficaram todas para trás. Eu não tenho nem lembrança delas. Eu tenho um estado de contentamento de ter me mantido fiel a essa educação que eu recebi dos mais velhos e continuar sendo capaz de contar ela para outra geração, outra geração. Tem um termo, tem uma expressão que a Oz também conhece, que é atribuída às pessoas de matriz cultural africana, mas também aqui indígena, que são os contadores de história, né? Tem uma palavra que é de uma língua africana, essa palavra é griot. O griot, ele é um contador de história. Ele é um sujeito social que tem importância na sua comunidade, porque ele tem memória.
e ele consegue verbalizar essas memórias. Eu fico muito feliz de nós falarmos essa mesma língua. É a língua do coração, né? Eu comecei a saudação nesse nosso encontro, lembrando que o coração e a mente são os dois lugares onde a gente pode criar os mundos possíveis. Eu memorizei também que sempre tivemos a Terra como um jardim maravilhoso, repleto de coisas boas. Então, eu procuro guardar essas memórias de uma terra próspera, a nossa mãe, a terra. É por isso que a gente chama ela de mãe. Os nossos vizinhos da América Latina chamam de Pachamama, Pachamama. E, mais recentemente, os cientistas também já conseguem chamar ela de Gaia, né? Quando os cientistas nomeiam a Terra de Gaia, eles estão falando de um organismo complexo, grande, poderoso, que tem humor, que tem alegria, que sente as coisas. Quer dizer, a Terra não é alguma coisa indiferente. A Terra, nossa mãe, ela tem humor. Ela tem humor e também ela tem sabedoria. Meu amigo Davi Yanomami, que vive na floresta lá em cima, no Amazonas, perto da Venezuela, uma vez eu fui visitar ele na aldeia e ele falou comigo: Krenak, quando eu estou preocupado, eu pego uma trilha, entro na mata, deito no chão e fico lá. Às vezes eu até durmo, esqueço de mim. Meu espírito vai fundo em tudo que está ali, isso que a gente chama de floresta. E quando eu desperto, eu estou pronto de novo, cheio de coragem e de esperança para continuar vivendo. Aí ele fala isso, fala, a terra cura a gente. Tem um outro amigo nosso, que é o Nego Bispo, né? Que é um mestre quilombola. E o Nego Bispo, a gente já teve alguns encontros, participamos juntos de alguns eventos. Ele tem publicado também alguns livros e falado, porque ele é uma pessoa da fala, da linguagem também. Dessa mesma linguagem que nós compartilhamos, esses queridos também compartilham. E o Nego Bispo, o último trabalho que ele está divulgando agora é uma reflexão dele sobre a Terra, onde ele fala que a Terra dá, a Terra quer. Quer dizer, a Terra dá tudo o que a gente precisa, mas ela quer também. Ela não é inerte, ela não é impessoal, ela é um organismo vivo. Ela dá e quer receber da gente também cuidado, afeto, respeito. Então, esse respeito com a nossa mãe Terra, ele está em várias linguagens. Ele está na linguagem da ciência, está na linguagem da memória dos nossos ancestrais, e ela está também, de alguma maneira, na nossa própria pele, porque a gente é feito também de terra, né? Nosso corpo, a gente pode não ter consciência disso, mas ele é terra, é água. Dizem que a gente é, sei lá, 2/3 água e o outro terra. Então, assim, nós somos essa mistura de terra e água, nós somos esse barro da terra, que é um jeito também da gente se fortalecer, não ficar com medo dessas mudanças que estão acontecendo, né? Krenak, cabeça terra. Cabeça terra. Então, a gente não precisa também ver essas mudanças só como ameaça. A gente pode ver essas mudanças como uma transformação, onde nós estamos sendo feitos filhos da terra. E se a gente conseguir mesmo ser filho da terra, o que vier para nós
é só transformação do bem. É a terra querendo agora ter voz. Que ela possa falar Querendo e que a gente possa falar junto, né, essa voz, né, Ailton? a voz da terra, maravilha. A gente fez uma peça lá no sítio, quando eu tinha 12 anos, e depois eu li recentemente o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O nosso título da peça era A Terra do Sonho, o Sonho da Terra. E aí era assim, é uma peça que foi construída por nós mesmos lá na comunidade durante esse processo do alagamento e tudo mais. E a gente falava das nossas origens, assim, de uma forma onde a gente abordava os problemas que estavam acontecendo ali na região naquele momento também. E aí nosso título era esse. Eu sempre me lembro assim desse lugar como um lugar, esse lugar que eu cresci, que eu nasci, que eu fui educada, esse lugar para onde todos os sonhos retornam, sabe? Tudo que, principalmente quando eu estou mais longe daqui de Chapada ou de lá do sítio, eu sempre sonho que eu estou lá. Eu sempre retorno meu sonho para lá. Eu acho que é um pouco dessa conexão com a terra, com todo lugar e com as pessoas que falam essa voz da terra. Como a nossa próxima perguntadeira, a dona Sofia, que vai se apresentar para você agora no próximo vídeo. Ailton. Estou aqui. Me chamo Dona Sofia. Meu nome verdadeiro é Anastácia, mas eu gosto que me chama pela Sofia. Então, eu participei de uma palestra do senhor, assisti um vídeo, junto com a minha nora, a minha filha. Eu fiquei emocionada pelas conversas do senhor, pela palestra. Para mim, o senhor é um ator exemplar. Então, a vida do senhor é o mesmo que a gente já passou por ele também. Mas é como a gente pensa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, só se daqui a 40 anos, a 50 anos, o nosso bisneto vai ver o rio, os nossos corgos, que já morreu, se acabaram, foram embora, existir, ainda vai voltar a existir. Só isso que eu queria fazer a pergunta para o senhor, era isso. E uma boa tarde. Uhum. Dona Sofia, que lindo. É muito especial essa pergunta. Daqui a 40 anos, 50 anos, se vão continuar ou se vai voltar a existir esse mundo de sonhos que a senhora compartilhou e recebeu dos seus antepassados, e tem um entendimento de que nada se acaba. Nem os nossos queridos que se foram, e que nós dizemos que eles se encantaram, eles estão encantados. Eles não estão presentes aqui, mas eles estão em um lugar de encantamento. Eles estão encantados. Esses encantados, em várias culturas, eles têm diferentes sentidos, né? Para algumas tradições, inclusive tradições de origem indígena, a primeira pessoa que existiu, ela continua existindo nesse encantamento. De certa maneira, elas estão nas nossas memórias. Mas eu também tenho me perguntado, e as coisas que têm corpo, como um rio, uma floresta, uma montanha? Essas coisas importantes que estão sendo destruídas pelos homens, elas vão voltar a existir
em algum tempo, em algum lugar, daqui a 40, 50 anos? Bem, eu estou fazendo um estudo. Há 8 anos atrás, uma barragem de mineração estourou a 400 quilômetros daqui da minha casa e passou aqui dentro do quintal, destruindo o rio, invadindo tudo. Ficou tudo muito feio. Os engenheiros diziam que daqui a uns 4, 5 anos, esse rio estaria de novo ali, com água e com peixe, com vida. Já se passaram 8 anos. Não tem nenhum peixe ali, não. E a gente não pode beber água daquele rio. Nós somos abastecidos por caminhão-pipa que viaja na estrada quilômetros até chegar aqui na aldeia e encher as caixas d'água das casas todas. Para a gente usar um dia, 2 dias e esperar de novo que o caminhão-pipa traga água. Isso parece um campo de refugiados. Não parece uma comunidade, uma aldeia. A gente imagina uma aldeia um lugar que é próspero, que tem água, que tem vegetação, tem animais. O nosso território sofreu esse dano e, muito provavelmente, nos próximos 40 anos, 50 anos, esse rio, se ele for deixado em paz, ele pode se recuperar, o rio. Ele pode se recuperar e nossos netos vão poder, de novo, brincar, nadar nesse rio. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é: e as pessoas? Daqui a 40, 50 anos, as pessoas vão ser melhores? Elas vão permitir que as crianças entrem no rio? Ou, quando esse rio voltar, ele vai ter um dono? Um dono que não gosta de gente, que não quer criança brincando nele. Porque nós estamos assistindo as pessoas virar dono das coisas. Aí mesmo onde vocês estão, os condomínios, os sítios, as fazendas particulares, elas estão pegando o melhor que tem para elas. Será que quando os rios voltarem, eles vão ser livres para a gente ficar perto deles ou eles vão ter dono? Eu estou observando que muito provavelmente alguém vai querer ser dono deles. A ideia de botar preço na água, que a gente sempre achou um absurdo, já está operante. A água já tem preço, tem dinheiro, tem que pagar para o uso da água. Nós estamos passando por transformações que a gente não consegue nem imaginar como será daqui a 40, 50 anos. A esperança é que os rios voltem, que eles possam, de novo, estar vivos, ela está no nosso pensamento e no nosso coração. Mas a gente precisa ver se o pensamento dos homens que controlam a vida no planeta pode evoluir e melhorar também. Porque, se depender do estado mental do mundo hoje, quando os rios voltarem, eles vão voltar com proprietários, com donos. E isso exige da gente uma atitude, principalmente na ideia da escola. O que nós vamos ensinar para as nossas crianças na escola? Dependendo do que a gente conseguir compartilhar com eles agora, esses rios podem ter vida e podem ser compartilhados. Senão, eles vão ser disputados, mais uma vez, como mercadoria. E a terra dá de tudo que a gente precisa. Nós precisamos aprender a receber o que ela dá. Eu agradeço muito que a senhora tenha me dirigido essas palavras e ainda tenha me falado que escolheu o nome Sofia. Sofia, em grego, é sabedoria. E é daí que vem a ideia de filosofia, que vem os pensamentos mais belos que os humanos, que a humanidade já teve. A gente precisa evocar esses pensamentos bons
para a terra responder para a gente também com mais vitalidade, saúde. Agradeço muito o carinho com que a comunidade de vocês me acolhe. Já tiveram, já dedicaram atenção a assistir os vídeos, a ver, a ouvir a circulação que eu tenho feito em diferentes lugares. Eu completei 70 anos recentemente e me senti muito presenteado com esse tempo que passou até agora. Apesar de todas as marcas, né, as feridas, eu me sinto muito feliz de estar compartilhando as ideias com pessoas em diferentes lugares do mundo. Esse mês eu fui admitido na Academia Brasileira de Letras, que é um privilégio que os brancos detêm. Durante muito tempo, só homens brancos que podiam ocupar a Academia Brasileira de Letras, esse lugar de privilégio intelectual. Eu fui admitido lá. E isso representa, para a minha coletividade, uma conquista muito importante. Se, desde criança, eu me instruí para essa finalidade coletiva, eu fico feliz de estar compartilhando com vocês também essa conquista, né? A gente pode considerar que é uma vitória sobre a dificuldade de manter-se fiel a um pensamento, a uma maneira de ler o mundo, de compartilhar a visão do mundo. E que bom que nós estamos juntos. Eu demorei para conseguir essa ocasião do nosso encontro aqui, mediado pela OZ, com as imagens, com as gravações, e eu fico muito feliz de estar um pouco mais próximo do diálogo com vocês, aguardando uma oportunidade que eu possa mesmo visitar vocês num futuro próximo. Tomara que a vida nos dê esse presente, porque daí a gente pode sentar no terreiro, rir, preparar café, né? Fazer umas comidas gostosas. Vai ver que tem algumas coisas que a gente pode compartilhar. Assim como a gente compartilha as ideias, né? As visões do mundo, a gente compartilhar também o cotidiano, o que a gente aprendeu com os nossos avós, né? Assim seja, que assim seja. Eu vou caminhar para a próxima pergunta, que eu estou só mediando mesmo, Ailton. Então, vamos para a pergunta da Laura, que é filha da dona Sofia. Olá, Ailton, tudo bem? Meu nome é Laura, eu moro aqui na Barra do Bom Jardim e conheci você através de uns vídeos, né, que eu andei assistindo. Não deu para assistir muito bem todos os vídeos, né, porque infelizmente aqui na zona rural a nossa internet não é muito uma das melhores, mas assim, me identifiquei muito com você, com a história de você, e achei muito parecido assim com o meu avô, né, contando a história, a aparência, né, a fisionomia, os traços do meu avô, de índio, né. Então, eu me identifiquei muito, né, com a história de você. E eu queria, assim, saber também, porque aqui, nessa história do meu avô, a nossa tradição era, para a gente se tornar cristão, a gente pular a fogueira, né? E eu vi num vídeo que você deu entrevista, que aí na sua cultura, você pegava a criança, né, e mergulhava no rio para, né, era a cultura de vocês. Então, aí eu queria que você explicasse para a gente, né, o que significava isso para vocês, o que significa, qual é a importância dessa tradição na cultura de vocês. E também, assim, o que motivou, né, vocês a ir, né, lá na Assembleia, né, a enfrentar todo aquele povo, né? Então, o que incentivou você, o que deu essa coragem, né, a você ir lá e defender a sua cultura.
E assim, em algum momento você foi ameaçado? Em algum momento você teve medo, né, por defender a sua cultura? E é isso. Do mais, desde já eu agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, Laura, essa presença tão gentil, bonita. Eu estou vendo aqui sua imagem gravada, fazendo essa mensagem tão bacana. E, olha, pular o fogo, mergulhar as crianças nas águas, esses rituais, eles são rituais que nós fomos aprendendo de geração em geração em cada cultura, né? Para nós, aqui da nossa aldeia Krenak, pegar a criancinha recém-nascida e mergulhar ela dentro do rio e tirar é um movimento feito 3 vezes. A gente fala com eles Nakantã, Rakatã, Nakandã, Rakatã. Repete. Fazendo isso, nós estamos apresentando aquele corpo, aquela pessoa, para o corpo do rio. E estamos fortalecendo todas as suas estruturas, o bracinho, a perninha, o corpinho. Nós estamos dando uma vacina nele. Ele está recebendo uma vacina, ele está recebendo uma bênção, ele está recebendo uma força para ele viver aqui fora, nesse mundo, com saúde, principalmente com saúde, e apresentando o ser dele, o espírito dele, para o espírito do rio, para eles terem proximidade, para ele e o rio poderem constituir comunidade, família. É por isso que nós chamamos o nosso rio de avô, o Atu, um avô. Ô Atu Miareré, ô Atu Miareré, cantando para ele, ô Atu Miareré, ô Atu Miareré, ô Atu Boquinhauí, ô Buruamangutré. A gente fala que você dá peixe para a gente comer, você é nosso avô. Então vai criando essa intimidade, porque com essa intimidade das pessoas e o corpo do rio, eles vão aprender a respeitar o rio, não vão estragar ele. Se os brancos aprendessem a conversar com os rios, eles não iam matar os rios nas suas cidades, tampar eles com placa de concreto e ignorar eles no passado, né? As nossas cidades fizeram isso com os rios, todas. Agora os rios estão fugindo da gente. Eu acho que eles se sentiram tão ofendidos, porque, ao mesmo tempo, são rios grandes, eles estão mergulhando na terra. Os Solimões, o Rio Negro, o Rio Madeira, gente, são rios imensos. Aqueles que foram na escola estudar geografia, história, há 20, 30 anos atrás, eles abriam um livro e eles viam quais eram os formadores da bacia do Amazonas. Aí eles viam lá o Juruá, o Jataí, né? Eles viam o nome dos rios, o Jutaí, o Purus. Eles iam vendo os nomes dos rios que formavam aquela grande bacia. Pois bem, esses rios estão secando. Os rios estão fugindo da gente. Quando eu pintei meu rosto no Congresso Constituinte, eu não tinha medo de nada. Eu estava espiritado. Eu tinha sido mergulhado no corpo do rio. E ninguém me assustava. Nem a cara daqueles deputados feios. É isso, estamos juntos nessa luta. Bom, eu vou para a pergunta do neto da dona Sofia, Ailton, agora, nesse momento, que é o Lucas. Maravilha. Olá, Ailton. Meu nome é Lucas, de Alvarenga.
Moro na Barra do Bom Jardim, tenho 15 anos de idade. Eu fiquei sabendo do senhor através da roda de conversa. E minha pergunta para o senhor, que eu tive curiosidade também, como foi a sua infância? Ô, Lucas, que maravilha! Então, Lucas, Barra do Bom Jardim. O Bom Jardim deve ser um rio, um riacho, um córrego. E Tomara que ele esteja aí. Tomara que o Bom Jardim esteja por aí, passando perto de vocês. A gente estava falando que alguns dos nossos rios estão se escondendo da gente de vergonha. E eu recebi a visita aqui de um amigo que veio aqui na aldeia. Ele trouxe uma música muito bonita e a música dizia assim: a água do rio, a água do rio tem medo de gente. A água do rio está ficando com medo de gente, porque isso que a gente chama de gente, que são os humanos, não sabe tratar com o rio. Apavora o rio, assusta o rio e faz o rio fugir, né? Fugir da gente, fugir. Quando eu era criança, eu não saía de dentro d'água e eu fugia da vigilância doméstica, saía pelo fundo do quintal e mesmo que eu fosse sozinho, eu corria para a barranca do rio e pulava lá de cima para fazer aquela bomba d'água. Se jogar dentro d'água, bater dentro d'água, fazer aquela bomba d'água. Eu caía assim, nem era um mergulho. E é claro que quando eu voltava para casa, a minha mãe sabia muito bem que eu tinha fugido para ir ficar dentro d'água, na beira do rio, no rio. E ela passava a unha no meu braço e se riscasse é porque eu estava na água. Se não riscasse, eu estava liberado. Mas se riscasse, eu levava uma bronca porque eu tinha fugido sozinho para ir para pular no barranco do rio, para ficar batendo, jogando pedrinha no espelho d'água para ela ver piscando. Mas isso aí era bem pequeno, porque muito cedo eu já tive que dar linha. Quando eu cheguei no seu tamanho, Lucas, eu já estava andando em terras estranhas. Eu já estava enfrentando um pouco dessa coisa que nós estamos falando aqui, que é essa fúria dos donos de tudo. Eles querem ser donos de rio, quer cercar o rio com arame farpado, quer botar barragem, quer controlar tudo. Tomara que o Bom Jardim esteja aí e que as chuvas venham para socorrer ele, né? Porque se ficar muito tempo também sem chuva, forma aqueles bancos de areia, forma umas praias grandes. E a minha infância, eu talvez eu nem lembre de todas as coisas maravilhosas que eu vivi na minha infância, mas a minha infância foi aquela infância que hoje eles chamam de pobre, menino pobre. Só que eu era o menino mais rico do mundo, porque eu tinha os rios, os pés de manga, e tinha os pássaros, os bichos, para eu correr atrás deles, eles correrem atrás de mim. Tinha uma coragem de saltar daqueles barrancos. Eu nem sabia a profundidade da água, mas eu pulava lá de cima, porque a água para mim era segue sendo esse maravilhamento de fazer racantã, racantã, nacandã, racantã, nacandã. Cada vez que a gente entra na água, a gente ganha saúde. que lindo. É, Ailton, a gente está com a última pergunta, que volta para a dona Sofia. Ela gravou essa pergunta que era um compilado de perguntas de outras pessoas que não se sentiram muito à vontade para gravar o vídeo ali na câmera. Então, dona Sofia, porta-voz da dona Joanica, do seu Adão,
de mais pessoas que estão participando desses encontros lá. Oi, boa tarde, Ailton. Olha eu aqui de novo, dona Anastácia. Hein? Eu queria perguntar para você, para o senhor, né? Na minha criação, todos os dois mais velhos chamam senhor, né? Eu queria perguntar para o senhor o que uma memória representa para um povo. E outra coisa, o que o senhor acha que nós deveria de fazer quando nós perdemos nossa memória? E outra coisa, o senhor acredita que tem o que nós fazer para nossa memória voltar no lugar? O que nós poderemos fazer? A pergunta que eu quero fazer para o senhor. Acredito que o senhor vai saber me responder. Boa tarde novamente. Um abraço bem forte de dona Anastácia. Maravilha! Oh, que abraço bom! Viva! Abraço gostoso! Dona Sofia, que coisa boa! Olha, já que a senhora é porta-voz também de quem não pôde gravar a pergunta, né? Como a dona Jonica, o seu Adão, outros que não tiveram disposição ou tempo para gravar a sua pergunta, obrigado por trazer essas perguntas e não tem dúvida que é muito difícil ser verdadeiro quando se trata de memória, quando se trata do que é a memória. A memória, ela é outra maneira da gente nomear o espírito. Memória e espírito são semelhantes. Nós nunca vamos perder o nosso espírito. Nós nunca vamos perder a memória, porque a memória ela fica gravada nas pedras e nos nossos ossos. Os cientistas descobriram há algum tempo um exame que eles chamam de DNA. Eles pegam um pedaço de osso, um fio de cabelo, um pedaço de pele e levantam a história daquele corpo, daquele sujeito. Mesmo um rio tenha virado lago, tenha virado lama, brejo, é possível coletar a amostra dele e estudar a história dele, ter a memória dele, a memória do rio. A memória do rio, ela pode escapar do lugar onde a gente está acostumado com ele, mas ele vai para outros lugares. Eu digo que o rio mergulha e se esconde da gente pelo tempo que ele quiser. Depois ele volta. Ele volta quando quiser. Ele volta como vapor, ele volta como chuva, ele volta como brisa, aragem, ele volta de muitas outras maneiras, algumas invisíveis. A gente pensa que ele não está aqui, mas ele está assim. O ar úmido que a gente respira agora é o rio. É o rio em outra presença. É o rio. A gente já falou dos rios voadores, que são aqueles rios que viram nuvem e viajam no céu. E saem de lá do Amazonas e vão cair lá em São Paulo, em outro lugar. Tem aquela água que vem do mar também, que agora está causando tempestade e outras confusão. Ela vem como vapor, depois ela encontra a densidade do ar aqui e despenca como chuva. Os rios viajam. A água se transforma em diferentes qualidades dela mesma, mas continua sendo água. Eu digo que a água que tem no planeta hoje é a mesma que estava aqui quando a Terra começou a existir. É a mesma quantidade. A gente só estragou uma parte grande dela que virou esgoto, que está suja, que está contaminada, mas ela não perdeu a qualidade de água dela. A memória
podia ser pensada por nós também como essa maravilha que, mesmo quando nós não tivermos mais capacidade de convocar essa memória, narrar essa memória, contar essa história, ela continua existindo. Ela continua existindo em outros materiais, em outros lugares, ela continua existindo nos nossos ossos, ela continua existindo no tudo que a gente pode ter tocado, experimentado. A memória é ela que deu origem a todas as coisas ao nosso redor e que dá sentido. Agora a gente tem esses diagnósticos médicos que dizem: fulano perdeu a memória, está com Alzheimer, ou está com qualquer outro diagnóstico físico, né, que deu esse diagnóstico de perda de memória. Essa memória, ela pode não estar aparente, mas ela está em algum lugar. E se a pergunta for muito pessoal, dizendo: olha, eu conheço um amigo, uma amiga que perdeu a memória, como que a gente faz para ajudar ele a restabelecer contato com essa memória que ele pode compartilhar? Igual quando você tem um sonho e quer contar o sonho, mas não consegue lembrar. Você sabe que sonhou, mas você não consegue lembrar como contar aquele sonho. Você não consegue compartilhar ele. Ele ficou gravado em você. E você não tem como traduzir ele para outra pessoa. Mas esse sonho, ele cria sentimento, ele cria impressão na gente, ele fica impresso na nossa alma. A memória está impressa na nossa alma. E a comunicação entre pessoas, que depende dessa memória, né? Dessa memória física, que a pessoa pode verbalizar. Quando se perde essa memória, tem uma expressão que é dizer: fulano ficou demente. Ficou demente. Mas se sabe que todas essas pessoas, mesmo aquelas que não conseguem mais verbalizar sua memória, elas têm uma memória, sim, é uma memória profunda. Com a terra, com a montanha, ela passou por uma transformação, uma transmigração, uma metamorfose. A minha confiança é que, quando eu não tiver mais palavra para falar do meu sentimento, é que eu já vou ter me transformado em pedra, em terra, em árvore. A árvore vai falar, o rio vai falar, a terra vai falar. A gente não precisa ficar tão assim dono da nossa própria memória. A gente pode compartilhar nossa memória com tudo. Lembrar aquele querido Manuel de Barros, esse poeta aí do Pantanal, que dizia que o desejo dele era ser árvore. Ele queria ser uma árvore. Quem sabe o meu sonho de criança era ser árvore, rio. Então, quando eu não tiver mais memória pessoal, biográfica, para contar para os outros, meu rio, minha montanha, minha árvore vai continuar contando história. A gente nunca acaba, isso que é bom. Eu lembrei de uma frase do Patrício Guzmán, de um filme, que ele fala: eu creio que a memória tem a força da gravidade, sempre nos atrai. Os que têm memória são capazes de viver o frágil tempo presente. Os que não a têm não vivem em lugar nenhum. Eu reflito muito sobre essa frase, esse pensamento. E durante esse projeto, o Multirum, Memórias de Muitos Rios, o objetivo meu tem se encontrado com
o objetivo de muitas dessas pessoas, que é reunir e costurar assim essas memórias para a gente fazer um mapa bem bonito da nossa história, para que quem vem depois, assim como o Lucas, a Tuíra, que está aqui mexendo o tempo inteiro enquanto a Ailton fala. Viva Tuíra! Viva, Tuíra! Viva! Que eles possam ver Boas-vindas! que eles possam ver esse mapa, sabe, desenhado com tanto amor e poesia e suor, né? Bom, a gente vai chegando nesse final, Ailton. Eu queria ler um texto seu de um livro que você vai lançar, chamado Um Pássaro, um Rio, pela Dantes Editora. E, assim, uma das coisas que eu queria muito fazer nesse projeto era apresentar você para essas pessoas que são minhas referências de infância, são minhas professoras, meus professores são quem me ensinaram, junto com o rio, junto com a serra, junto com as árvores e os bichos, me ensinaram a ser quem eu sou, me ensinaram essas danças que me habitam. E eu queria muito que essas pessoas te conhecessem também, porque quando eu conheci você, o seu pensamento, suas ações, eu me fortaleci no sentido de sentir essa raiz minha mais forte e não ter medo de ser quem eu sou, sabe? Não ter medo das caras feias daqueles homens feios que ficam olhando para a gente de cima para baixo, né? E aí eu li esse texto e eu imaginei que esse texto apresenta você. Esse texto que está disponível ali na abertura, né? Porque o livro está ainda na pré-venda, viu, gente? O lançamento é dia 11 de novembro, vai sair. Então, esse trechinho que eu peguei lá, que para mim é essa apresentação do Ailton Krenak. Apareceu um guerreiro com uma flecha na mão esquerda, e a ponta da flecha era como um pendão de trigo que está maduro. O guerreiro flutuava e dançava. Era uma roda de guerreiros dançando a dança tradicional dos Krenaks. Ele me levou para o mundo do futuro e me colocou sobre um barco de luz. Não tenha medo. É aqui que você tem a sua herança. Você vai saber de onde veio e para onde está se dirigindo. Foi um sonho da tradição que me deu o caminho a seguir. Deu-me vitalidade e o sentido de estar conectado com os antepassados. Tomamos decisões importantes quando sonhamos. No sonho, enxergamos qual o melhor caminho a seguir. Se não conseguimos sonhar, nada acontece. Esperamos sonhar. Acompanhando meu pai, que ia perdendo o orgulho de estar na cidade, pensava no que eu estava fazendo nesse mundo. Éramos seres estranhos, sem capacidade alguma a errar pela metrópole. Eu sofria pensando que as gerações seguintes perderiam a noção de si e de suas origens. Pensava na necessidade de encontrar algum meio de recuperar a memória de conexão. E aí, esse trechinho que eu consegui ler, para mim, Oz, me apresenta muito do Ailton, e eu quero que as pessoas lá da minha comunidade conheçam você, e já conheceram muito através das suas falas aqui, mas lendo esse texto me parece assim um apanhado do universo que é esse ser humano, Ailton Krenak, essa pessoa, esse bicho, essa árvore, esse rio, essa imensidão que está aqui com a gente, fortalecendo mesmo, assim, mostrando esses mundos possíveis. E quero agradecer demais por você estar aqui com a gente. Maravilha. Gratidão. É isso aí, minha gente. Essa atividade faz parte do 6º encontro do projeto Mutirum, Memórias de Muitos Rios, contemplado pelo segmento Práticas e Culturas Ribeirinhas, do edital Viver Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso. Então,
Foi uma honra e uma alegria esse encontro com Ailton Krenak, com Dona Sofia, Tereza não, Dona Francisca, até Dona Tereza está na memória aqui, seu brasiliano, todo mundo que faz parte da história da comunidade Barra do Bom Jardim e das comunidades atingidas pela hidrelétrica de Manso, que nesse momento fazem o ritual de velar o corpo de seus rios. A água do rio que vem da nascente, que desce do monte criando corrente, fazendo caminho, abrindo vertente, cortando vereda, formando afluente. A água do rio tem medo de gente. A água do rio que é tão diferente da água do mar, do céu, da aguardente, que rompe barreira, que vira uma enchente, que zigue-zagueia, mas que segue em frente. A água do rio tem medo de gente. A água que segue correndo em desvio, riscando seu leito de um jeito arredio, tem medo de gente no seu rodopio. E o medo que sente não é desvario, que é gente que mata a água do rio.